Pessoal, cá estamos novamente. Hoje nós vamos fazer um react sobre o vídeo da Revolução Francesa do canal Manual de História. E é uma dica de livro aí dele. É um canal que eu conheci recentemente. Provavelmente eu vou trazer mais vídeos deste assunto aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Este vídeo é para quem se interessa pela Revolução Francesa. A dica de leitura é o livro A Revolução Sanguinária, publicado no final de 2024 pela editora Caravelas. O autor, Louis Madelin, foi um historiador francês especializado em história da Revolução Francesa e no período de Napoleão. Seu trabalho é reconhecido... Eu tentei achar esse... Eu não vi esse vídeo não, mas eu pesquisei sobre o livro. Eu não achei esse livro em formato e-book. Por seu rigor histórico e talento em tornar a história acessível ao público em geral. Muitos de seus livros se tornaram clássicos da historiografia na França, incluindo este livro sobre a Revolução Francesa. O livro faz uma análise profunda da Revolução, explicando com clareza sua origem, evolução e consequências. Madelin começa dando o contexto do período que antecedeu a Revolução. Cara, uma dúvida que eu tenho, esse canal, eu acho que ele faz vídeo há muito tempo. Será que esse cara tá fazendo esses vídeos com IA ou ele tá pegando vídeos de trechos de filmes e séries? Porque se for com IA, tá... Cara, eu fico imaginando um vídeo de 19 minutos, a IA faz vídeo de 8 segundos. Imagina quantos vídeos o cara tem que fazer pra conseguir fazer um vídeo de 19 minutos, entendeu? Fora que você tem que pensar em o que você vai colocar para cada vídeo, que tem que encaixar com o que está sendo dito. Enfim, é um trabalho bem hercúleo. Destacando a crise financeira, a desigualdade social e os atritos entre a nobreza e o povo, a decadência da monarquia na corte de Luís XVI e as tensões que levaram a um cenário que estimulou o apoio a ideias radicais. Madelin não faz apenas uma análise política, mas também considera os aspectos sociais e culturais da Revolução, a abolição dos privilégios feudais, a reorganização do sistema educacional, a perseguição ao clero e à igreja e o terrorismo de Estado dirigido aos opositores do novo regime. Para Madelin, a Revolução não foi apenas uma mudança de governantes ou um ataque à monarquia, mas uma profunda reconfiguração dos valores que guiavam a sociedade europeia. O livro derruba a interpretação romantizada de uma revolução feita por revolucionários idealistas que teriam lutado pela liberdade e igualdade do povo. Cara, quem entende um pouquinho só de Revolução Francesa, sabe que Revolução Francesa não foi feita por revolucionários do povo e nada do tipo. Era burguesia contra burguesia. Vamos ser sinceros. Um lado queria... A direita queria a monarquia, a esquerda queria a democracia, né? Que seria, que seria na verdade, a derrubada da monarquia. E aí... Que é basicamente, a esquerda, é o que a esquerda quer hoje, né? A esquerda que chama o pessoal do 8 de janeiro de terrorista é o mesmo que, se for seguir a risco que defende, quer matar todo mundo que tá no poder pra acabar com o Estado. É esses caras que chamam o pessoal que foi no 8 de janeiro sem um tiro de terrorista. Só que na cabeça deles, eles querem uma revolução armada. Dá pra entender? Dá pra entender a total, assim... separação entre essa teoria e a realidade, mas a esquerda é totalmente contrária à realidade mesmo, isso é de praxe. O verdadeiro legado da Revolução para Madelin foi o caos, a tirania republicana, a repressão religiosa e o terrorismo de Estado. E embora os ideais declarados no início da Revolução, como os direitos humanos e a igualdade perante a lei, tenham sido desprezados pelo regime revolucionário, eles também foram um legado que estimulou mudanças em toda a Europa durante o século XX. Este é um dos poucos livros em português que ajudam a entender a Revolução Francesa fora da constante interpretação marxista que ouvimos em sala de aula. O autor mostra que a Revolução não nasceu de um choque entre a burguesia e o povo. Na verdade, nasceu de uma aliança entre essas duas classes. A própria nobreza vivia um conflito interno e diferentes estratos do clero também brigavam entre si. Se você costuma procurar autores livres da interpretação marxista, você precisa aprender outra língua. Ao ler livros estrangeiros, você vai descobrir que a educação brasileira e o meio editorial vivem em uma bolha marxista. E hoje em dia dá para aprender inglês mais rápido e sem gastar muito. Eu recomendo o curso da B-Way do professor Jonas Bressan. Você aprende em casa com um método mais leve. O link está na descrição deste vídeo. Caralho, velho, livro caro pra caralho, velho. 190. Acho que o único livro que eu paguei perto disso foi o Security Analysis. O Security Analysis foi 200, acho que foi até mais. Acho que foi uns 300 e pouco. Cara, eu acho que não tem nenhum livro que eu paguei que seja de história que foi esse valor, não, velho. É muito caro. Deixa eu pesquisar esse livro na Amazon aqui. Porra. Não, pelo amor de Deus, velho. Pagar R$200 num livro assim no Brasil é foda. Vamos lá. Não, esse é o combo, velho. Agora eu vi aqui que é o combo. Mas vamos lá. Revolução Sanguinária. Porra, R$200 seria foda, né, velho? Tomar cuidado aqui pra eu não clicar em
em pausar o gravador de vídeo sem querer, senão eu vou ter que editar esse vídeo. E eu normalmente não tô editando nada. Esse livro, Revolução Sanguinária, na Amazon, ele é 117. Tá bom. Fiquem agora com uma seleção de trechos do livro. A França não tinha uma constituição. Como Rousseau havia lançado o modismo dos contratos, entendeu-se a priori que a monarquia um dia firmara um contrato com a nação, e porque tal contrato não fora cumprido, fazia-se necessário firmar outro. Em palavras mais simples, o povo achava que estava vivendo menos no despotismo do que na anarquia, e que só teriam a ganhar com uma organização a qual chamavam de Constituição. Havia o sentimento de que as instituições outrora justificáveis não correspondiam mais à conjuntura. O país celebrara com os nobres e sacerdotes, aqueles deviam defendê-los com suas espadas e estes com suas orações. Privilégios e imunidades seriam a recompensa por tais serviços. Se os nobres haviam se tornado senhores da guerra medíocres, nada mais justificava os privilégios da nobreza. E se os altos prelados haviam abdicado de seu dever de oração, o contrato estava rompido. É nesse sentido que a velha Constituição jamais escrita ficou obsoleta. Talvez os camponeses estivessem conformados com os rigores dessa anarquia, mas havia duas coisas que eles não podiam mais suportar: a existência de privilégios e a situação financeira, que para alguns resultava de tais privilégios. Vamos lá, gente. Existência de privilégios e a situação financeira. Como que tá o Brasil hoje aí? Alguém me fala aí. Tem privilégio? Tem gente que vai falar, bilionário. Gente, bilionário nem vive no Brasil, gente. Coloca a mão na consciência e para de ser hipócrita. Quem que tem, qual casta nesse país esquecido por Deus tem privilégio? A mesma casta de políticos vagabundos que vocês defendem até indiretamente quando vocês pedem aumento estatal. Eu quero mais Estado. Estado, aumente a si mesmo. Vire um Leviatã. Crie mais impostos. Vocês não entendem que vocês defenderem isso, vocês defenderem indiretamente o privilégio desses vagabundos que corrompem, roubam e não vão presos? Cara, o presidente do nosso país estava preso por corrupção. Teve gente que votou nesse cara do mesmo jeito. Todos que foram presos na Lava Jato foram soltos. Seja de esquerda, seja de direita, seja da puta que pariu. Vocês defendem esse tipo de privilégio quando vocês defendem aumento estatal. Então quem não quer aumento de Estado não gosta de pobre. Quem gosta de pobre é quem vota num bandido que foi preso por corrupção, né? Quem gosta de pobre é quem defende que o Estado é melhor para gerir o seu dinheiro do que você mesmo. É o Estado que tem que ajudar o pobre, não você. Aí é mais fácil você ajudar o pobre tendo um intermediário, no caso o Estado, para o seu dinheiro de imposto passar pelo Estado e depois chegar no pobre lá na outra ponta, né? Quanto mais intermediários, quanto mais pessoas entre você que dá o dinheiro e o pobre, maior a chance do dinheiro chegar no pobre, né? Então é complicado, né, gente? E é isso. Infelizmente é isso que a gente vive. A maioria desfrutava de direitos feudais em gêneros, produtos e em dinheiro. A posse de grandes fazendas garantiu a esses nobres as benesses da produção agrícola. Direito de banvan, direito de banalidades, direito de barreiras, portagens, monopólio de pombal, etc. Além disso, podiam cobrar taxas e impostos. Sansire, Carpeaux, Champage, Terrage, Parcière, etc, etc. O que deu início ao despertar das classes mais baixas foi o próprio princípio dos direitos e essa desigualdade em relação à tributação, que ainda mais do que os direitos positivados, era abertamente revoltante. O clero despertava quase a mesma raiva. O dízimo era odioso. Além disso, essa ordem tão rica não pagava impostos. Nobres e padres, aos olhos do povo sobrecarregado de impostos, sofriam as consequências de não os pagar. Impostos mal distribuídos exasperavam os contribuintes. As pessoas se mostravam mais dispostas a pagar um imposto que todos pagam. De 100 libras de rendas, o imposto direto arrecadava 53 do contribuinte. A tributação indireta completou a opressão aos súditos do rei. Sabemos o quanto era pesado o monopólio do sal, a gabela, que ainda mais do que a talha fez eclodir a Revolução de 1789. Sob o peso desse fardo duplo, triplo, quíntuplo, curvava-se o camponês. Obrigações feudais, dízimos eclesiásticos, impostos reais. Desde o começo do século... O pessoal lutou contra impostos para a nobreza e agora esse mesmo pessoal, que é a esquerda, né, defendem o Estado maior que cobra mais impostos. Quantos impostos o Lula criou, gente? Desde que ele entrou no partido. Imposto das blusinhas que seria para as empresas. Quem tá pagando essa porra agora? Gente de Deus, velho. É engraçado como a história muda. É engraçado como esse pessoal acredita que eles são os arautos do bom senso e que defendem os pobres. Eles defendem os pobres aumentando imposto pro pobre. Mas tá aumentando imposto pro pobre para ajudar o pobre. E pra eles faz total sentido isso, velho. É muito louco. No século XVII, o camponês recomprava terras. Cerca de 1/3 do solo já estava na posse desse camponês francês, que verdadeiramente combinava a habilidade de poupar ao desejo obstinado de possuir uma propriedade. Para ele, a aspiração à igualdade equivalia à aspiração legítima aos meios de adquirir propriedades em maior escala.
O camponês estava infeliz, mas não mais infeliz do que um século antes. O artesão frequentemente passava fome, mas não mais com frequência do que um século antes. Os privilégios eram exorbitantes, mas não eram mais exorbitantes do que um século antes. E o poder parecia mais fortemente armado. Contudo, a tradição não mais o edificava. A filosofia o desgastara silenciosamente antes de descartá-lo. O regime era um corpo mal formado, mas sobretudo era um corpo que havia sido abandonado pela alma ao longo dos anos. Cara, isso é muito louco, né? A forma como, ao longo dos séculos, a filosofia e o cristianismo foram se distanciando da nobreza, porque a nobreza antes era considerada enviados por Deus, né? E eles foram perdendo cada vez mais prestígio diante da visão da sociedade. Eu, particularmente, eu também não defendo que nobreza é pessoa enviada por Deus em nada do tipo. Acho que não tem ninguém que acredita nisso. Mesmo os caras que defendem monarquia não devem acreditar nisso. Só que é aquela coisa, né, gente? O que aconteceu depois que essa revolução foi feita? O que aconteceu depois que a Revolução Russa foi feita também? Qual que foi o resultado? Quem que subiu no poder na França? Foi a democracia? Foi um país, virou um país democrático? Ou Napoleão tomou o poder lá e virou um ditador? É isso. O pessoal que defende esse tipo de coisa, defende a mesma... Eles nem escondem, eles defendem a mesma coisa. Aqui no Brasil, eles querem isso mesmo. Eles querem alguém que vai tomar o poder e virar um ditador. Da mesma forma que eles defendem Fidel Castro, Maduro. E ainda tem a coragem de falar na nossa cara que, não, mas são países democráticos, lá tem eleição. Eleição, cara, eleição que ninguém mais ganha. Não, mas não ganha porque o povo quer. É verdade, o povo que tá se fudendo, que tá fugindo de Cuba, eles querem o Fidel Castro, que já morreu no caso, mas eles queriam o Fidel Castro pro resto da vida, né? A eleição é totalmente honesta, da mesma forma que a eleição lá da Venezuela é totalmente honesta. O Maduro nunca perde, nunca vai perder, né? O Chávez nunca perdia, mas é o povo que tá querendo isso. O povo tá votando nele, ele tá ganhando de forma totalmente honesta. Nem é uma ditadura, né? A culpa é de Rousseau, a culpa é de Voltaire. É uma frase que foi ridicularizada por ser simplesmente muito exclusiva. Isto é, excluía outras causas. A culpa cabia a muitas outras pessoas e muitas outras coisas. Não obstante, ao conceder a Voltaire e depois a Rousseau honras quase divinas, a Revolução os reconheceu como seus. A Revolução foi impregnada de ideias que por 50 anos dominaram a República das Letras. Dogmatismo ideológico, classicismo, cosmopolitismo, humanitarismo, anticristianismo. Um filosofismo destruidor de toda a autoridade. Apareceu então o homem bom, que despertava a sensibilidade dessas almas intoxicadas de filantropia. A princípio, o homem surgiu de modo fraternal, ele viera libertar a humanidade. Sendo o homem bom, não poderia ser ruim que ele governasse a si mesmo. A palavra república, interpretada em seu sentido mais amplo, soava bem aos ouvidos sensíveis que, além disso, pretendiam exaltar as virtudes das repúblicas antigas. Tal situação resultava exclusivamente do trabalho dos filósofos e literatos do século? Seria absurdo alegar isso. Eles não foram suficientemente influentes para dar origem à sensibilidade humanitária, mas a superestimularam. Desde 1751, a ideia da revolução se expandiu de um pequeno grupo para uma geração inteira. E isso se deve à filosofia, que abalou o respeito que antes se concedia à autoridade e à tradição. O povo não tinha lido nem Rousseau, nem Voltaire, nem a enciclopédia, mas o povo resmungava, às vezes se rebelava. Sob Luís XV houve grandes motins. Quem, senão os filósofos, irritou os poderes constituídos, neutralizou as classes privilegiadas e lançou a jovem burguesia em um estado de espírito revolucionário. A revolução A jovem burguesia em um estado de espírito revolucionário. É sempre isso, é sempre... Quem que vota na esquerda aqui no Brasil? É o pobre, o fudido da favela? Alguns massas de manobra fazem isso, né? Mas quem que faz a propaganda da esquerda? A esquerda, eu sou defensor do pobre. É sempre a burguesia, é sempre esses filha da puta do Leblon, esses filha da puta aí de, sei lá, Interlagos, da puta que pariu, que faz a propaganda. É a burguesia falando que quer ajudar. E ao mesmo tempo que eles falam, o pobre que defende o bilionário é burro, porque o bilionário não tá nem aí pro pobre, ou o rico não tá nem aí pro pobre. Mas aqui... O Felipe Neto tá aí pro pobre? O Felipe Neto é pobre e tá defendendo o pobre? O Boulos é pobre, tá defendendo o pobre? Manuela Dávila, filha de juíza, tá defendendo o pobre. É isso que eu tenho que acreditar. Porra, se o cara for negro então e o cara vota na direita, aí ele é, como é? Que o pessoal fala? Ele é... Eles não falam escravo, mas eles falam, capitão do mato. O preto não pode nem ter opinião própria no país, porque senão ele é capitão do mato. Então, assim, o cara que é de esquerda, que fala que é contra a escravidão, defende a escravidão ideológica, né? O cara defende o preto se o preto pensar como ele. Senão, o preto tá errado e tem que colocar ele na coleira dele. É a esquerda, é a esquerda. A esquerda é basicamente isso.
Aí eles defendem, olha só, eles inflaram os revolucionários da burguesia. Mesma coisa que acontece. A gente aqui no Brasil tem Felipe Neto, massa de manobra idiota. Quer dizer, massa de manobra não, né? Sabe que tá errado, porque até ontem defendia que o Lula era corrupto. Xingava a Dilma. Falou que estudou porra nenhuma. Só começou a defender os interesses dele pra influenciar um monte de massa de manobra. Gregório do Vivier, mesma merda. Esses caras de esquerda é a mesma merda, sempre é assim. Isso não é de hoje, Hollywood é a mesma coisa. Todo mundo defende a esquerda. Parece que esses caras ficam com uma... Eu não sei nem se é síndrome de culpa ou alguma coisa do tipo, porque esses caras são totalmente aversos a qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de empatia. E esse pessoal é o pessoal que fala que a direita é violenta, ao mesmo tempo que chuta a cabeça do Bolsonaro depois que o cara ganha a presidência. Porra, é esse pessoal que quer falar de violência. Esse pessoal é o pessoal que fala abertamente que vai pegar uma arma e atirar em você, que é conservador, igual tem um cara que fala isso numa palestra, ao mesmo tempo que chama o Bolsonaro de violento porque ele fez esse símbolo aqui. Eu falar pra você, eu vou matar você e vou te dar uma boa cova, uma boa pá. Não é violento. Violento é alguém fazer esse símbolo aqui. Nossa, que violência. É isso a esquerda, né, veja. Emergiu dos fatos. Porém, como negar que ela somente pôde emergir dos fatos com a colaboração das luzes? A Revolução foi muito mais do que um movimento político. Todas as classes sociais da nação entraram em conflito. Nobres, burgueses, sacerdotes, camponeses, artesãos, todos se confrontaram. A nobreza não forneceu ao rei nem um exército, nem um estado maior. Ela foi incapaz de se defender coletivamente. Luís XIV, um século antes, arrancou os nobres da terra. Uma árvore sem raízes não pode resistir à tormenta. Foi isso que Luís XIV fez quando exigiu imperiosamente que residissem em Versalhes. Naquele momento, a comunidade agrícola se distanciou de seu líder nobre, desinteressou-se dele. Quando na hora do perigo procurou o exército de seus antigos camponeses, os encontrou rebelados contra eles. Os descendentes desses rudes barões foram leitores, admiradores e discípulos de Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert e Rousseau. Esses nobres foram mais afetados pela doutrina do que qualquer outra pessoa no mundo. Eles concebiam a Revolução como uma insurreição contra o despotismo dos reis. Quando em 1791 a Revolução se voltou contra eles, ergueram os braços para o alto. Clermont-Tonnerre chorou, Viriot praguejou, Liancourt tentou reunir soldados para o rei. Tarde demais. O baixo clero também era a favor das inovações. Os bispos e monges eram muito ricos em comparação aos párocos que estavam submetidos ao mínimo necessário. Em 1789, os humildes párocos estavam extremamente dispostos a aderirem a um movimento para o qual haviam sido preparados por suas origens, leituras e rancores. Esses padres estúpidos serão a nossa ruína, vociferou D'Entraigues em maio de 1789. Com efeito, foram esses padres estúpidos que tornaram possível a Revolução. Esses padres estúpidos despiram-se de suas batinas de tecido áspero e marcharam, às vezes com mais vigor do que os burgueses, no ataque aos privilégios. Napoleão. Aí, esse pessoal da esquerda adora falar que eles vendem a ideia de que a Revolução foi totalmente contra a religião cristã, né? Eles vendem essa ideia pro pessoal porque até hoje eles atacam o cristianismo, né? Aqui no Ocidente. Olha o que o livro fala, né? Os padres mesmo, muitos deles marcharam contra esses privilégios. E, cara, muita gente foi afetada por esse tipo de vírus ideológico que perdurou ali durante várias décadas na Europa, né? Na Europa como um todo ali, na Alemanha também teve uma influência, na Rússia teve uma influência, na Inglaterra, no Reino Unido teve influência, porque você viveu uma romantização muito grande nesse período, principalmente na França. A França costuma ser sempre o berço desse tipo de ideologia. E a Alemanha também tem muita influência nisso, né? Tanto que o marxismo vem de lá. O marxismo, o nazismo, né? Enfim. Mas você tem uma influência muito... Você teve uma influência muito grande do romantismo na França. As pessoas romantizando revolução. As pessoas... Como ele diz ali, a plebe acreditando que tem que mudar mesmo, vamos mudar. Os progressistas que usam essa palavra de forma totalmente errônea, dando a entender que progressismo, o progressismo que eles defendem é simplesmente progresso. Eles vendem a ideia de que tudo que é mudança é progresso. Porra. Eles tudo que a gente tem como bem pré-estabelecido aqui no Ocidente, eles querem mudar e chamar isso de progresso. Tudo que eles querem fazer é ter mais poder, gente. Eles não querem acabar com o poder. Eles querem tirar o poder de quem tem e passar para eles. Eles não querem acabar com a noção de uns mais ricos que os outros. Eles querem tirar o dinheiro de quem tem e passar para eles. Eles não querem passar para você, não, gente. Porra, não é muito difícil de entender isso. Vê quanto que os bancos lucraram quando o Lula tomou poder, cara.
Os bancos lucraram cada vez mais. Cadê redistribuição de renda? É muito difícil falar isso. E o pior de tudo não é nem isso. É a pessoa não entender que quando a gente fala os bancos lucraram muito no governo Lula, as pessoas não conseguirem entender que isso tem total relação com o político que ela colocou lá. Elas não conseguem somar os dois, entendeu? Ião disse certa vez, o que fez a revolução? A vaidade. A liberdade foi apenas o pretexto. Faguet, ao longo de algumas páginas impressionantes, mostrou que a Revolução de 1789 combateu muito menos o despotismo do que a desigualdade. Por isso foi muito mais social do que política. Os burgueses liberais eram raros. Os burgueses ambiciosos marchavam à frente. Gritavam viva a liberdade, mas eram franceses, e um francês só acredita que tem liberdade quando está no poder. Basicamente, todos queriam a igualdade em benefício próprio. Quase todos eles, orgulhosos de sua boa burguesia, almejavam a igualdade apenas para alcançar a dominação, pois de democracia tinham quase nada. Sentiam pela população um misto de desprezo e medo. Viva a liberdade! Ai, meu Deus, que lindo, né? Que liberdade que eles tiveram quando o Napoleão tomou o poder, né? Ai, meu Deus do céu. Que liberdade que o Robespierre teve quando ele foi morto. É a mesma coisa do pessoal, esse pessoal de esquerda de hoje, que fala que defende a liberdade, ao mesmo tempo que é contra a liberdade de expressão. Defende a liberdade, ao mesmo tempo que tem Alexandre de Moraes mandando prender jornalista no Brasil. Esse pessoal que defendeu a anistia lá atrás, que fala sem anistia hoje. Esse pessoal que fala de ditadura lá de trás, mas não consegue enxergar a ditadura quando ela morde ele nos tempos atuais. A jornalista era presa na ditadura militar aqui no Brasil. Hoje é jornalista preso e os caras defendem o jornalista preso. A esquerda não tá nem aí pra liberdade. A esquerda só quer o chicote na mão deles, velho. Aí vai falar que a direita é a mesma coisa. Pau no cu de quem fala isso. Eu não defendo ditadura de nenhum dos lados. Eu posso falar isso de coração aberto. Eu não defendo. Vão prender alguém de esquerda porque fez uma piada igual o Léo Lins fez. Eu não defendo isso, eu não quero isso. Vai falar que grande parte da direita defende? Não, né? Porque não é grande parte que defende. Talvez... Eu duvido, inclusive, você achar uma minoria de direita que defenda isso. Prender jornalista de esquerda. Me mostra um falando isso. Algum que tenha relevância. Agora, de esquerda é difícil achar? Porra, velho. Vocês defendem tudo que vocês falam que vocês são contra. Entre os camponeses, a insatisfação era extrema. Para eles, a liberdade era um bom negócio. Não sonhavam com as duas câmaras de Westminster, nem com a Constituição Republicana à la Filadélfia. Queriam se livrar dos direitos feudais e dos impostos exorbitantes. Com certeza eles eram católicos, mas o dízimo lhes era insuportável. Libertar a terra era tudo o que almejavam os aldeões. De janeiro a abril de 1789, a burguesia, deixando de... Queriam se livrar dos direitos feudais e dos impostos, né, velho? Quem mais defende imposto hoje em dia? Esquerdista vagabundo. Lado sua arrogância dissimulada, soube engajar os camponeses em seu triunfo. O programa de 1789 surgiria da coalizão acordada por ambas as classes, das aspirações de uma e das ambições da outra. Mas ainda mais relevante, o burguês soube usar a miséria da população urbana para seus próprios fins. O burguês, advogado como Danton, médico como Marat e jornalista como Desmoulins, envenenando seu rancor dos mais pobres, se deixou lançar sobre as bastilhas e palácios. Há um século, os mais pobres passavam fome, mas então veio o terrível inverno de 1788-89, que matou o povo pobre de frio e fome. E acima de tudo, tendo a espada escorregado das mãos do rei, o povo se defrontou com um governo desarmado que lhe entregou fortalezas e castelos. A burguesia, que em abril de 1789 triunfara nas urnas com o apoio dos camponeses, usou os operários para dominar as bastilhas do rei. Desde Luís XIV, o rei apoiava-se em sua nobreza. Entretanto, toda a sua política resumia-se em confiná-la em uma mediocridade que a enfraquecia. Nenhum dos problemas políticos e sociais vigentes dispunha de uma solução hipotética por parte do governo de Versalhes. O rei convocou os Estados Gerais. O que seria permitido aos Estados? Não sabemos. Tal como acontece em um governo sem bússola, a arma que vacila em mãos inseguras deforma-se. Um poder sem doutrina carecia do último recurso inerente aos governos negligentes e ameaçados, a Força Armada. Em 8 de julho de 1789, um deputado do Terceiro Estado escreveu: "O rei não tem a força da perspicácia nem a força das baionetas." E praticamente todo o segredo do fracasso está aí. Os oficiais já não impunham respeito aos seus homens. Sabe-se o porquê. A maioria desses oficiais era medíocre, e muitos deles só se deram ao trabalho de nascer. Coronéis com babador. Vauban nos mostra os nomes. Alguma semelhança com os coronéis e os... Nossa, o pessoal de hoje. Quem que pensa em autoridade? Quem que pensa em exército brasileiro quando pensa em autoridade? O Brasil é uma grande piada, né? Nobres oficiais afetados, como todos, pelo espírito do século. Eram sentimentais, humanitários, relutantes em usar o punho de ferro. Ainda há mais. O exército foi o berço da maçonaria. Havia 25 lojas militares em 1789. O espírito igualitário reinava ali. O fato de um coronel assentar-se não apenas ao lado, mas abaixo de um suboficial foi o aspecto mais destrutivo da disciplina. O sargento Compagnon era o venerável na loja União, enquanto o marquês d'Avrincourt, marechal de campo, era apenas um delegado na loja Grande Oriente.
Sejamos francos, é difícil visualizar D'Avrincourt comandando os disparos do sargento Compagnon contra um povo que reivindicava a igualdade perfeita. Tudo isso culminou com a dissolução do exército. Classes privilegiadas incapazes de defender seus privilégios, uma nobreza fragmentada e enfraquecida, o clero dividido em dois e indeciso quanto a seus direitos. Em contrapartida, uma burguesia que aspirava vigorosamente ao poder por meio da conquista da igualdade e da liberdade. Sob ela, sustentando-a, uma plebe rural decidida a combater os privilégios e, caso o rei defendesse tais privilégios, disposta a despedaçar o despotismo. Isso basta para prever tudo. Na realidade, essa revolução estava destinada a acontecer. Nós a veremos degenerar em seu caráter primitivo, mas o fato é que foi inevitável e, além disso, necessária. O rei solicitou a convocação dos estados, assim como quem convoca uma reunião extraordinária de acionistas. A sorte estava lançada. Nenhum plano incontestável fora elaborado. Este governo era tudo, exceto um governo de crise. Não havia... Cara, quem hoje luta contra privilégio e contra impostos? Quem que fala abertamente, eu quero um estado menor e eu quero cortar gastos? Quem que fala que não tem que ter corte de gastos? Pessoas tipo Jones Manuel, gente. Os caras defendem totalmente o status quo, ao mesmo tempo que falam, eu não quero revolução. Quer revolução porra nenhuma, velho. Quando a gente fala que a gente quer acabar com isso, diminuir o Estado, esse mesmo pessoal fala, não, que tem que ajudar o pobre. Esse mesmo pessoal quer vender ao mesmo tempo a ideia de que eles querem um Estado grande, que ajude o pobre, só que eles também querem destruir o Estado. Como que faz isso? Olha, eu vou alimentar o monstro, pra lá no futuro eu matar ele. Não seria melhor não alimentar o monstro? Não pode falar isso. A esquerda é uma metamorfose ambulante. Eles são a música do Raul Seixas de cor e salteado, velho. Eles não ligam pra raciocínio lógico. Qualquer coisa que você tente explicar pra eles de forma lógica, pra eles não entra na cabeça. Eles são aversos à lógica, eles odeiam a lógica. Eles odeiam a matemática, cara. Eles odeiam, porra, a economia, né? Tanto que, porra, o sistema de preços para eles é uma coisa que não faz sentido. Que seria exploração do pobre. Vamos fazer tudo sem sistema de preços. Vamos fazer a Revolução Francesa, a Revolução Russa desse jeito. Vai dar certo pra caralho. O que são alguns milhões de mortos, né? Qualquer menção ao método da votação dos estados. O governo não organizou as eleições, mas as deixou a cargo de outros. A eleição mais significativa foi a do conde Honoré de Mirabeau. Exaltado, explosivo e esfuziante de paixão, havia apelado ajuda ao ministério. O ministro Necker se recusou a ajudá-lo, e a nobreza da Provença expulsou esse congênere. Ele então se voltou para o terceiro estado. Seus discursos incitaram o povo de Provença. Ele sempre se apresentava como um perseguido pelo ministério e privilegiados. Após uma campanha triunfante, elegeu-se em abril de 1789. Partiu para Versalhes inebriado pela popularidade, cheio de rancor contra Necker e a nobreza, temido e certo de triunfar sobre tudo. Que um Mounier, um Barnave, um Lanjuiné, um Lafayette, um Sieyès e um Mirabeau tenham sido eleitos foi um fato importante. Mas acima de tudo foi um fato importante porque eles se apoiavam nas massas. Desejavam uma Constituição, mas sem especificar exatamente o que ela seria em todas as regiões. A Constituição deveria garantir a liberdade individual. Quanto à liberdade de imprensa, o desejo não era unânime. Também não houve uma indicação explícita sobre um regime... A Constituição deveria garantir a liberdade individual. Beleza. Quem defende liberdade individual hoje? Quanto à liberdade de imprensa, o desejo não era unânime. Ai, meu Deus do céu. Parlamentar. Por outro lado, havia uma demanda muito intensa por igualdade em relação à tributação. Era preciso abolir a gabela, abolir a odiosa talha e, caso se mantivesse a vintena, que o tributo valesse para todos. Entre os deputados, uns simplesmente reclamavam que os padres cobravam muito caro por casamentos e funerais. Alguns exigiam liberdade de consciência, outros o contrário. Alguns estavam mais preocupados em fundar uma monarquia constitucional, outros em recuperar as estradas deploráveis. Alguns desejavam a reforma da igreja no que tangia a sua liderança. Outros defendiam que, por falta de professores, as parteiras deveriam ler para instruir os jovens. Dessa profusão de demandas emergiu um grito: reforma, reforma radical do regime. Conta-se que Luís XVI, abalado e assustado com a tempestade que se desencadeara e movido pelas recriminações de sua nobreza, ofereceu ao velho Machot o cargo de primeiro-ministro. Machot aconselhou o rei a manter Necker, pois acreditava ser tarde demais. Cara, este foi o resumo das primeiras 60 livro interessante. O cara resumiu 60 páginas de um livro de quase 600 páginas. Pô, gostei. Vou deixar esse livro aqui no carrinho aqui pra comprar posteriormente. Mas é isso aí, velho. O vídeo é isso. Revolução Francesa. O cara falou que foi necessária. Deve ter sido mesmo, né? Até porque a tendência de qualquer regime, né? É de, com o tempo, se não radicalizar, mas se corromper. Talvez até na igreja aconteça isso, e na igreja, vez ou outra, acontecem reformas estruturantes aí, como algumas mudanças em relação
a interpretação de como devem ser seguidos os dogmas católicos, por exemplo. Alguns papas fazem mudanças estruturantes aí, vez ou outra, no que tange os dogmas. Mas em se tratando de ideologia mesmo, isso acontece, tem que acontecer, e como já foi dito aqui no Brasil, a democracia mesmo. A democracia no Brasil é simplesmente algo que não existe. Não existe democracia no Brasil. O que existe é uma casta de poderosos que falam que podem prender todo mundo porque qualquer pessoa que eles colocarem lá, essa pessoa está atacando a democracia. Vai ter um bando de idiota útil que acredita que vai comprar aquilo lá e falar que é isso mesmo e que tá certo. Ele tá atacando a democracia. Cara, qualquer ditador pode falar isso, cara. Vocês não conseguem entender o absurdo que é defender. E se o Bolsonaro começar a falar isso pra te prender? Vocês não entenderiam. Parece que o cara só entende o absurdo quando o absurdo chega nele. Isso é absurdo de qualquer lado, seja de esquerda, seja de direita. Mas os caras defendem, tem que fazer isso mesmo, Alexandre de Moraes tá certo. Tá certo em ser ditador, porra? Tá certo em ser a vítima de um processo e ser ele mesmo o cara que vai julgar o processo? Vocês estão defendendo isso, cara. O cara julgar alguém e não deixar o advogado ler os autos do processo. Tudo sob sigilo de justiça. Enfim, é isso aí. Mais um dia, menos um dia pra gente aí, como diz o Nando Moura. Até a próxima.